Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a simulação de filtros digitais pelo MATLAB para resolver um exercício muito semelhante ao que foi postado no Moodle. Para simular esse filtro, nós vamos seguir os mesmos passos que foram apresentados na última videoaula. Então nós vamos simular um filtro digital que tenha características muito semelhantes ao de um filtro analógico passa-baixa de primeira ordem, que é representada pela função de transferência g de s. Esse filtro tem como sinal de entrada U e tem como sinal de saída Y. Então, Y é o sinal filtrado. Neste exemplo, nós também iremos utilizar a transformada Tustin. E então, nós obteremos a função de transferência g de z, que relaciona esse numerador por esse denominador, usando potências z na menos 1. Então, seguindo os passos listados anteriormente, nós vamos aplicar o produto cruzado e depois vamos aplicar a transformada z inversa. Então, isolaremos a variável de interesse y de k, de modo que obteremos a nossa equação de recorrência. Então vamos escrever o nosso código do filtro digital passa-baixas de primeira ordem, conforme o exemplo anterior. Então vamos inicialmente escrever alguns comandos: clc, clear all, close all. Agora eu vou escrever os coeficientes do numerador e do denominador da função de transferência. Eu vou chamar A0 de 5.000 e ômega 0 de 5.000, para seguir aquele padrão da nossa função de transferência. Agora eu vou dizer que o numerador da função de transferência em S é o A0 e o denominador no domínio S é S mais ômega 0. Bom, agora a gente pode até apresentar a nossa função de transferência utilizando o comando tf, que é transfer function, do numerador de S e do denominador de S. Então eu vou rodar o programa e aqui embaixo vai aparecer a função de transferência no domínio S. Então aqui temos a nossa função de transferência no domínio S. Agora vamos usar uma função do MATLAB para obter a função de transferência no domínio Z, ou seja, a função do MATLAB que aplica a transformada Z. Filtro digital. Então, temos que definir o nosso período de amostragem TS. Eu vou escolher um período de amostragem bem pequeno, 10 microsegundos. Mais adiante, eu vou ensinar a vocês como escolher um período de amostragem adequadamente, ou seja, um método matemático para se definir um período de amostragem coerente. Bom, agora vamos usar a função. Primeiramente, a gente define as variáveis de saída, que vai ser o numerador em z e o denominador em z, entre colchetes, igual. A função é c2dm. E nessa função nós vamos entrar com o numerador no domínio S, o denominador no domínio S, o nosso período de amostragem, TS, e a técnica de discretização. No caso, eu vou usar a técnica Tustin. Também podemos apresentar a função de transferência no domínio Z, utilizando a função transfer function. Vamos colocar aqui o numerador em Z, o denominador em Z, o período de amostragem, e para a função de transferência ser expressa em z na menos 1, eu vou colocar aqui, usando aspas simples, variable, e agora eu vou colocar z na menos 1. Agora fecha as aspas, e vocês vão ver aqui embaixo a função de transferência g de z
expressa por potências z na menos 1. Voltando aqui para o nosso slide, os coeficientes da função de transferência g de z foram chamados de beta0, beta1, alfa0 e alfa1. Então vejam só, aqui nós temos o beta0, o beta1, o alfa0 vai ser igual a 1 e o alfa1. Então, como a função C2dm calcula para a gente automaticamente todos os coeficientes da função de transferência g de z, eu vou usar aqui os coeficientes que ele calculou para mim. Então, o beta0 vai ser igual ao numerador em z, primeiro elemento. O beta1 vai ser igual ao numerador em z, segundo elemento. O alfa 0 vai ser o primeiro elemento do denominador em z, que no caso, esse coeficiente vai ser igual a 1. Alfa 1 vai ser o segundo elemento do denominador em z. Agora eu vou escolher um número total de pontos para rodar a minha simulação. Vou definir aqui 20.000 pontos. Não sei se é suficiente, mas depois a gente pode alterar esse valor. Agora a gente vai declarar algumas variáveis, que na verdade serão vetores internos do MATLAB. Por exemplo, o sinal de entrada U, que eu vou declarar como um vetor de zeros, com n total elementos. O y também vai ser um vetor de zero, com n total elementos. E também vamos definir a variável tempo, que também terá que ter n total elementos. Agora vamos abrir o nosso laço de repetição com o laço for, onde o índice k vai variar de valor mínimo até um valor máximo. Nesse caso, o k terá que começar em 2 para evitar índices nulos. Então, o k vai variar até n total. Bom, vamos definir um sinal de entrada. Eu vou definir o sinal U muito parecido com o do exercício proposto no Moodle. Então vejam só. Vou usar um sinal bem parecido. 5 vezes seno de 2π vezes uma frequência. Vamos escolher uma frequência de 50 Hz, vezes o tempo. Mas nesse caso, num sistema digital, o tempo é k vezes ts. Então essa senoide é o sinal que vai passar pelo filtro. Mas agora a gente vai adicionar um ruído. O ruído vai ser um seno de 2 vezes π vezes uma frequência que vai ser bem elevada. Vamos escolher aqui 5.000 Hz, vezes o tempo, que é k vezes ts. Ponto e vírgula. Este sinal U possui uma componente de baixa frequência e uma componente de alta frequência que deverá ser atenuada pelo filtro passa-baixa. Agora vamos escrever a equação de recorrência do nosso filtro digital. Então aqui embaixo nós temos a equação de recorrência. No MATLAB, o alfa0 vai ser igual a 1, então eu nem preciso carregar esse termo alfa0. Então vamos lá. Y de k é igual, considerando que alfa0 é igual a 1, né? Então fica somente menos alfa1 vezes y de k menos 1, mais beta0 vezes u de k, mais beta1 vezes u de k menos 1, ponto e vírgula. Uma observação. Aqui no slide, o k está entre colchetes, pois é a linguagem matemática. Mas no MATLAB, a gente deve usar entre parênteses. Para finalizar, vamos escrever a nossa variável tempo, que vai ser k menos 2 vezes ts. Então vejam que o tempo também é função do índice k. Como o k começa em 2, eu tenho que fazer k menos 2
para que o primeiro ponto do gráfico seja em tempo igual a 0 segundo. E o k deve começar em 2 por causa desse k menos 1. Então, na primeira execução desse laço, eu terei 2 menos 1, que é igual a 1. Então, o primeiro índice das variáveis y e u será igual a 1. Se eu começasse com k igual a 1, eu teria, na primeira execução, 1 menos 1, que daria um índice nulo, e o MATLAB não aceita índices nulos para os seus vetores. Então, vamos fechar o nosso laço de repetição com end e vamos criar as nossas figuras. Vamos plotar em função de tempo a variável u, que eu vou deixar em vermelho, e colocar uma grade. Figura 2. Vamos plotar em função do tempo a variável y e também colocar aqui uma grade. Agora vamos rodar o nosso código. Então agora nós temos os nossos dois gráficos com as nossas variáveis de interesse. Na figura 1, em vermelho, nós temos o nosso sinal de entrada, que é o sinal com o ruído de alta frequência, e a figura 2 apresenta o sinal y, que é o sinal filtrado. Então vejam que realmente o nosso filtro digital passa-baixas de primeira ordem executou uma razoável filtragem. Então, eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a resolverem o exercício. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!